versículo de número 1. Amém? A palavra do Senhor que nos diz: fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-me uma tenda. Amém? Olha comigo mais um instante em nome de Jesus. Deus, agradeço-te por tua santa palavra. Ministra ela agora em nossos corações de tua forma e de tua maneira. Que tua palavra nessa noite não venha ser viva e eficaz, mas tem grande para algumas de coisas que não venha qualquer divisão de almas, porque juntas e medulas, que não venha ser apta para discernir pensamentos, enriquecer o coração, em nome de Jesus seja feito. Amém e graças a Deus. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. O livro de Crônicas, segundo a história, foi escrito por Esdras. Não é uma certeza de ser escrito por Esdras, mas o livro de Crônicas, o livro de Reis e os livros de 1 e 2 Samuel, eles têm um pouco de harmonia em relatar os seus fatos. Mas nesse caso da construção da tenda, eu preferi o livro de Crônicas, porque Crônicas coloca essa atitude do rei Davi no início do seu ministério, revelando o real desejo, o real sentido de Davi trazer novamente a presença de Deus para o reinado de Israel, representado ali pela arca. Foi escrito mais ou menos 4.200 anos antes de Cristo o livro de Crônicas. O livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, também vai relatar isso. Mas esse texto que lemos, ele trata-se de que Davi prepara uma casa na cidade de Jerusalém, também chamada de Sião, e ele prepara uma tenda para abrigar a arca do Senhor que havia perdido. Dentro, trazendo para a linguagem de nossa mensagem, 1 Crônicas, capítulo de número 17, versículo de número 5, a palavra de Deus diz, o próprio Deus dizendo: eu sempre habitei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Tenda, tabernáculo, vem à nossa memória um templo, vem à nossa memória paredes, mas dentro dessa conjectura da mensagem, dentro desses textos aqui, tenda, tabernáculo se refere a todo lugar aonde Deus se manifesta, aonde Deus habita. Trazendo para o Novo Testamento e para a nossa linguagem, hoje somos tenda, somos tabernáculo de Deus. Trazendo para a linguagem de tenda, de tabernáculo ser o lugar onde Deus habita, a Bíblia revela pelo menos 9 tipos de templos. O primeiro dele, 9 tipos de lugares onde Deus habitava. O primeiro sendo o Éden, capítulo de número 3, versículo 8 de Gênesis. A Bíblia diz que na viração do dia Deus ia e visitava Adão. A palavra viração do dia ali, ela vem do hebraico ruach, que é vento, sopro, espírito, o próprio Deus. E no capítulo 2, versículo de número 6 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que um vapor subia da terra, subia no original, visitava. Então entendemos que por meio daquele vapor, porque não havia chuva, Deus fazia-se presente e visitava a Adão todos os dias no fim da tarde. Deus se manifestava ali no Éden. Depois, a arca de Noé era símbolo também de um lugar onde Deus esteve presente, porque a arca estava à vida, os animais, Noé juntamente com mais 7 pessoas estavam dentro da arca, enquanto havia morte no mundo inteiro. O segundo lugar, representativo de um segundo lugar, onde Deus fazia-se presente. O terceiro é o tabernáculo de Moisés, descrito a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo. Ali o tabernáculo é
aliança. E esse tabernáculo tem também agora a queda de Davi, que é o que vamos relatar um pouquinho hoje. Depois, o templo de Salomão. 1 Crônicas, capítulo de número 7, essa inauguração. Depois, o templo de Ageu. Depois, o templo de Herodes, que eram os mesmos templos, só que reconstruídos, só que arrumados. E por último, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós. Nós somos o templo dele. Louvado seja Deus. Mas então, o tabernáculo tinha no seu lugar mais importante, separado pelo véu, a arca da aliança. Com o passar do tempo, esse tabernáculo foi transferido, construído em Siló. Os filhos de Eli eram maus diante dos olhos de Deus. Eli, o sumo sacerdote, fingia que não via o que acontecia ali. Até o momento em que, no capítulo de número 4 de 1 Samuel, eles levam a arca para a peleja, apenas como amuleto. E eles perdem a guerra. Os filisteus tomam a arca. Os filisteus levam a arca embora. A notícia chega para Eli. Quando chega a notícia para Eli, Eli está sentado em uma cadeira e ele tomba. Ele tomba para trás. A mulher de Finéias, ela entra em trabalho de parto. A criança nasce e é recebida o nome de Icabô, porque foi-se a glória de Israel. Depois que a arca vai para a terra dos filisteus, tem toda uma história que não dá tempo de a gente entrar em detalhes aí, mas se você quiser ler depois, escreve 1 Samuel, capítulo de número 4, até 1 Samuel, capítulo de número 7, é esse relato que eu não vou expor aqui agora, mas no capítulo de número 7 de 1 Samuel, a arca vai para Kiriat Jearim, casa de Abinadab. Seus filhos são consagrados para cuidar dela. A arca está ali, 20 anos depois, olha, já passou 20 anos. 20 anos depois, Samuel inicia seu ministério profético. Depois, Saul vai se tornar rei. 40 anos, Saul reina. Passaram-se cerca de 70 anos. A arca fica na casa de Abinadab. A arca fica fora, ali de Jerusalém, do território onde Davi agora está. Cerca de 70 a 100 anos aproximadamente. Davi, o melhor, Saul agora ele reina 40 anos sem a presença, um reinado sem a presença. Teoricamente ele vive um culto rotineiro, teoricamente ele vive um culto apenas religioso e com liturgia, sem a presença de Deus. Dê importância para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passando esse tempo, esse período, Davi, no capítulo de número 16, ele tem a sua primeira unção de no capítulo 16 de 1 Samuel, ele tem a sua primeira unção, casa de Jessé, anonimato. Depois, capítulo 2 de 2 Samuel, ele tem a sua segunda unção em Hebrom. E depois, capítulo 5, versículo 2 de 2 Samuel, ele tem a sua terceira unção, já em Jerusalém. Mas eu acho muito interessante, no versículo de número 2 do livro de 2 Samuel, vai dizer que Davi agora é ungido a pastor para apacentar Israel e chefe do povo. Autoridade, chefia representa autoridade política. Ele é rei, ele tem que ser político, mas pastor para apacentar representa autoridade religiosa. Aleluia. Representa que ele tem que pôr as coisas no lugar. Ele quer trazer novamente a arca. Glória a Deus, aleluia. Davi então agora, ele é uma tipologia gigantesca de Cristo. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, 14 capítulos da Bíblia falam de Abraão, 11 capítulos falam de José, 10 capítulos falam de Elias e assim por diante, mas 66 capítulos da Bíblia falam de Davi. E
foi digno de construir o templo, porque teve uma vida totalmente desequilibrada. Mas era um homem que sabia adorar. Era um homem que entendia o real sentido de ter a presença de Deus. Por isso que apesar de ele ser cheio de erros, por isso que apesar de ele ser cheio de falhas, e por ser um adorador de verdade, ele representa a igreja. E a igreja deve representar a Cristo. Aleluia. Mas entrando agora no contexto dessa mensagem, Davi agora, ele já recebeu as unções, ele é rei, ele pensa: eu não vou reinar sem a presença. Eu vou trazer a arca para cá. Capítulo 6 de 2 Samuel, capítulo 13 de 1 Crônicas, a Bíblia diz que Davi ajunta 30 mil homens. Vamos lá para Kiriat Jearim, vamos trazer a arca. Eles vão em Kiriat Jearim, eles vão lá, pegam a arca, colocam sobre o carro de boi. Davi dá no carro de boi, eles põem o seu melhor, mas às vezes dar o nosso melhor não é fazer a coisa certa. Aleluia. Sabe por quê? Fazemos as coisas, viemos à igreja às vezes com uma intenção de fazer o que é certo, mas fazemos de maneira errada. Sabe por quê? Porque não adoramos com integridade e singeleza, e Deus não negocia princípios. Aleluia. A arca então agora está sobre um carro de boi. No meio do caminho os bois tropeçam, usar e aí vão ali agarrar, segurar a arca para ela não tombar, e eles morrem. A arca fica na casa de Obed-Edom 3 meses. Versículo de número 14 de 1 Crônicas, capítulo 13, vai dizer que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e o Senhor abençoou a sua casa e tudo quanto tinha. Segundo historiadores, a mulher de Obed-Edom era estéril e o seu gado era minguado, mas a bênção e a prosperidade chegou em sua casa, porque ele soube aproveitar a oportunidade de ter consigo a presença de Deus. Aleluia. Chorei, sebeba, churimianda, mas me canta, mama, churianda, mas me canta, mama, miranda, mas canta, mama, churianda. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia. Me churimianda, mas me canta, mas agora a arca está em Obed-Edom. Davi volta para Jerusalém e ele fala: agora eu preciso trazer a arca para cá. E sabe o que ele faz? Ele prepara uma tenda na cidade de Jerusalém, no Monte Sião. Prepara uma tenda para que a arca habite. Interessante que a arca ficava no lugar mais importante do tabernáculo. Mais importante do tabernáculo, a arca ficava ali. Quando Deus viu que a arca estava sendo carregada sobre o carro de bois, Deus trouxe repreensão para Davi. Agora, por quê? Por que Davi, então, agora decide fazer uma tenda? Decide trazer a arca, mas não colocar no tabernáculo e colocar na tenda. Aleluia. O porquê disso? Seria um capricho? É claro que não. Deus o havia tocado em seu coração. Existem mistérios que a Bíblia não nos revela, mas com toda certeza Deus havia tocado em seu coração para que ele fizesse a tenda, porque agora Deus queria estar de uma forma mais próxima no meio do povo. Glória a Deus, aleluia. Deus queria chegar mais perto um pouquinho do povo. Louvado seja Deus. Agora então Davi prepara uma tenda. Depois de 3 meses, eles vão buscar a arca. Eles vão na casa de Obed-Edom, eles pegam a arca e eles a cada 6 passos, eles sacrificam 7 novilhos e 7 carneiros, se não me falha a memória. A cada 6 passos eles sacrificam, e ali eles estão levando a arca, eles estão trazendo a arca. Quando chega próximo da cidade de Jerusalém, os portões da cidade se abrem, e Davi, juntamente com todos que estão ali,
E agora Davi vai se preparar. Davi vai preparar agora 16 grupos de louvor. Todos os levitas agora estarão diante da arca para louvarem e agradecerem por estarem ali. Agora Davi também está com todos os sacerdotes ali para ministrarem diante da arca. Não tem mais separação, não tem mais véu, não tem mais divisão. Mas sabe o que é mais interessante? É que Amós capítulo de número 9, eu já estou encerrando. Amós capítulo de número 9, versículo de número 11, o profeta disse: tornarei a reedificar o tabernáculo de Davi. Depois, em Atos capítulo de número 15, versículo de número 11, se não me falha a memória, Pedro, juntamente com Tiago, estão pregando. E eles são questionados. Eles falam: olha, vocês pregam, vocês são judeus, a salvação bíblica só a vocês. Aí Tiago toma a palavra e fala: sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo a reconstrução do tabernáculo de Davi. O evangelho também está chegando para os gentios. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 está dizendo: mas eu não me vergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do grego. João capítulo de número 1, versículo de número 11, onde diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos crerem, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, para os que creem no seu nome. A tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, representa Cristo, representa a expansão do evangelho, representa que o evangelho chegou a mim e a você, e hoje temos um livre acesso ao Pai. Louvado seja Deus. Eu tenho algumas anotações aqui. O tabernáculo e a tenda funcionavam simultaneamente. E trazendo agora para todo esse contexto que foi aplicado aqui. No tabernáculo havia realização de sacrifícios diários, sacrifícios de animais. Mas na tenda de Davi havia 24 horas de adoração a Deus. Um sacrifício que vem de dentro. Adoração com consciência, com reverência e com fé. No tabernáculo tem o pátio e o véu, que representa a separação. Não tem pátio e também não tem véu. Não tem separação mais. No tabernáculo, só o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Na tenda, todos ficavam diante da arca. No tabernáculo, na tenda tinha a arca. No tabernáculo não havia silêncio. Não tinha nada, porque só havia sacrifício. Mas na tenda havia louvor todo dia. No tabernáculo, o sumo sacerdote ministrava uma vez por ano. Na tenda, os levitas ministravam 24 horas. Os sacerdotes ficavam diante dela todo o tempo. No tabernáculo tinha pátio externo. No tabernáculo tinha a bacia e o altar. Na tenda não tinha nada disso. Tinha só a arca. Não tinha o externo, mas tem o que é interno. Tinha a presença de Deus. No tabernáculo havia sacrifício de animais. Na tenda havia sacrifício espiritual, que é um verdadeiro louvor, que é a verdadeira entrega. O tabernáculo representa Antigo Testamento, antiga aliança, aliança por sangue de animais. Na tenda representa um novo testamento, uma nova aliança, uma aliança com o sangue de Cristo. No tabernáculo o acesso era proibido, na tenda o acesso era livre. O tabernáculo havia lei, era teoria, era ritual, era sacrifício, mas na tenda era o cumprimento da lei. Na tenda era a genuína oração. Na tenda, que representa Cristo, era amplo a adoração a Deus. Coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus quer se fazer presente em nosso meio. Maravilha. Em Israel acontece ainda a festa dos tabernáculos. As pessoas durante a festa dos tabernáculos, durante 7 dias, ficavam em cabanas.
lembrarem o que aconteceu no Egito, o tempo em que eles apenas acampavam em volta do tabernáculo. E certa vez que estava tendo essa festa, lá em João capítulo 7, versículo de número 37, Jesus Cristo levanta o braço e fala: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele estava dizendo: eu sou o tabernáculo. Ele estava dizendo: eu sou a tenda. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que havia uma promessa dizendo quem era Emanuel. O Emanuel significa Deus dentro do homem, Deus em meio ao homem. E agora Ele quer se fazer presente em nosso meio. Chegue com confiança. O acesso está livre. A tenda representa o acesso. Davi vem com essa representativa aqui de toda a igreja. Vamos construir dentro de nós uma tenda. Vamos construir dentro de nós um altar. Vamos construir dentro de nós. E chegar com confiança ao trono da graça. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 16 está escrito: cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos graça e misericórdia. Aleluia. Para sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia. Não tem véu mais, não tem separação mais. Cristo abriu os braços e disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Ele disse: só venha, venha. Antes de eu orar, eu quero fazer um convite para você que me assiste. Entregue a vida para Jesus. Deixa Ele fazer de você a tenda dele. Deixa Ele fazer de você tabernáculo dele. Se alguém, levante sua mão juntamente com a minha e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9 diz que com a boca se confessa para a salvação e com o coração você acredita com certeza para remissão dos pecados. Entregue sua vida para Jesus. Deixe Ele morar dentro de você. Amém? Alguém no nosso meio quer entregar a vida para Jesus? Reconciliar com o Senhor. Eu deixei de ser templo, deixei de ser casa, deixei de ser morada. Ele bate na porta hoje e fala: eu quero cear com você, eu quero viver com você, eu quero morar em você. Não há ninguém. Vamos orar para encerrar. Deus, em nome de Jesus, agradeço por esta noite, Pai, porque Tu és lindo, Senhor, porque Tu és perfeito. Oh, aleluia. Porque Tu és eterno. Porque Tua graça é o que nos faz prevalecer. Pai, em nome de Jesus, ajude a ser casa Tua. Espírito de Deus, ajude a ser tempo Teu. Deus, pega uma vassoura, Pai, e varra a nossa vida. Afasta de nós más influências. Afasta de nós más amizades. Afasta de nós o fracasso, a miséria, o prejuízo, coisas que o mundo traz. Porque eu sou casa Sua. Porque eu sou templo Teu. E Tua igreja também é casa. Tua igreja também é templo. Mora em nós. Viva em nós. Fique conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Agradeço por oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Maravilha, meu Deus. Graças a Deus. Palavra Aleluia. abençoada de Deus para as Santo, nossas Santo. Deus continue abençoando a Maravilha. vida do cooperador Samuel. Aleluia. Aleluia. E perguntar para ele se ele estava lá na